Deus, provoca em nós, ó Pai, a dinâmica que Tu desejas para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos plenamente a Tua vontade e tem misericórdia de todos nós. Especialmente tem misericórdia da minha pessoa, porque sobre mim, Senhor, está a responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou pedir a você que faça a gentileza de abrir a sua Bíblia inicialmente no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, e leremos um texto bem conhecido, o versículo 23 e o versículo 24 do Evangelho de João, capítulo de número 4. Quando Jesus curou aquele paralítico junto ao tanque, que se conhece como tanque de Betesda, todos estavam à espera de que as águas se movessem, de que um anjo movesse as águas. Eu não estou para discutir se de fato o anjo movia as águas ou não movia, mas era a expectativa de todos, é que as águas se movessem pelo agir de um anjo. Porém, Jesus ordenou a um paralítico que este se movesse. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos esperando uma movimentação espiritual, estamos numa expectativa que algo se mova e Deus está nos dando uma ordem de que nós próprios venhamos a nos mover. Nós temos que nos mover, que obedecer à dinâmica do Espírito, à dinâmica de Deus. Deus tem nos dado palavras, tem nos dado uma orientação. Nós tivemos, na virada do ano aqui, uma palavra de todos os pastores, e tudo aponta para quê? Para conquista, para multiplicação, para crescimento, para uma nova realidade. Como nós dissemos, muitas coisas foram importantes e nos prepararam para o que Deus tem para nós a partir de agora. E nós temos então que dar passos firmes, porque o Senhor está nos dizendo, levanta, anda, e nós devemos levantar, tomar o que o Senhor nos ordena a tomar e andar. E um desses passos, que é um passo para mim importantíssimo dentro da igreja e que é muito amplo, é a adoração. E sobre esse tema nós vamos falar nesta noite com a permissão de Deus, dando passos em direção ao propósito de Deus para esse ministério, para as nossas vidas. Caminhemos, levantemo-nos e andemos segundo a ordenança de Deus, não esperando um movimento, não esperando um agir, ainda que anjos cooperem conosco, ainda que o sobrenatural opere, mas deixemos o sobrenatural operar em nós, capacitando-nos e nos tirando de uma inércia, de uma paralisia, e caminhemos segundo a ordem de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, venha comigo, como eu disse,
Evangelho de João, capítulo de número 4, texto conhecidíssimo, quando Jesus fala com a mulher samaritana e fala sobre os samaritanos e sobre os judeus e diz que os samaritanos adoravam aqueles que não conheciam, mas adoravam. E os judeus adoravam aquele que conheciam. Mas Jesus diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus deve ser adorado, por favor, guarde bem isso que eu vou dizer, da forma que Ele quer. Nossa adoração deve agradar a Deus e não simplesmente agradar a nós. Adoração não é uma satisfação pessoal. Adoração é algo que fazemos a Deus. Adoramos a Deus. E adoramos a Deus e devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E assim importa que os seus adoradores o adorem. Deus está procurando adoradores. E a minha oração é que Deus encontre esses adoradores em mim, em você, em nós. Que Deus encontre verdadeiros, genuínos adoradores, que o adoram como Ele deve ser adorado. Porque Deus pode ser adorado da forma como Ele não deve ser adorado. E tal adoração não agradará a Deus. Muitas pessoas se perguntam por que o livro de Levítico tem tantas normas, tem tantos detalhes sobre o serviço sacerdotal, sobre a adoração, sobre todos os utensílios, todos os detalhes. Claro que tudo isto aponta para a pessoa de Jesus Cristo, mas há, especialmente no Pentateuco, também chamado Torá, a lei, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, nós encontramos um detalhamento cheio de pormenores sobre a liturgia. A liturgia é a ordem. Interessante que o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, falando sobre a vida da igreja e o culto e a adoração, Paulo disse, tudo seja feito com decência e ordem. Nós temos uma ordem correta, ou seja, Deus deixou claramente estabelecido como Ele deveria ser adorado. Isso tem me preocupado, por quê? Porque vivemos dias em que o desafio dentro da igreja é se estamos louvando e adorando ou se somos espectadores. Porque um espetáculo é acompanhado normalmente de espectadores. A igreja acordou para fazer as coisas com qualidade. A igreja acordou
para fazer as coisas com excelência. Mas essa busca de excelência, muitas vezes, torna o serviço do culto, desculpe-me usar esse termo, não querendo criticar a ninguém, mas torna mais o serviço um show do que um culto. E nós estamos aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus. Nós devemos entrar em sua presença com hinos de louvor, com ações de graça. Nós devemos estar entoando cânticos espirituais, salmos ao Senhor, e assim seremos cheios do Espírito Santo, sujeitando-nos a Deus e sujeitando-nos uns aos outros. Nós devemos adorá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. No espírito certo, de forma verdadeira, de uma forma que agrade ao Senhor. Isso é tão sério que o livro de Levítico, que, como eu disse, é um livro onde encontramos toda esta forma litúrgica, todas essas exigências divinas. Nós encontramos um episódio que citamos recentemente aqui, que é dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Venha comigo então a Levítico, capítulo de número 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Vamos prestar atenção a isso. O que lhes não ordenara. Era um fogo estranho. Era um fogo profanador. Era algo que Deus não ordenara. Eles fizeram algo segundo seu parecer ou segundo a sua vontade, mas não segundo a vontade de Deus, não segundo a ordenança de Deus. Há de se adorar a Deus em espírito e em verdade. Muito se discute do que é em espírito e em verdade, mas há de se adorar a Deus da forma que Deus disse que ele deve ser adorado. A adoração deve agradar ao alvo da adoração, que é Deus. A pessoa que é adorada, que é Deus. A adoração não é para ser feita segundo o que eu acho que deve ser feito. Eu posso ser até bem intencionado, mas eu devo adorar ao Senhor nos moldes que o Senhor disse para ele ser adorado. Eu não estou dizendo que nós devemos seguir todo um ritualismo, todo um princípio de religiosidade. Não é isso que eu estou falando. Qual é o alvo da nossa adoração? Qual é o propósito da nossa adoração? Como disse hoje, a igreja está num desafio. Queremos excelência, então colocamos boa música, colocamos bom som, colocamos bom ambiente, bons cantores, bons músicos, bons instrumentos, e assim vamos. Algumas igrejas, e eu volto a dizer, não é crítica a igreja alguma, gastam verdadeiras fortunas
em equipamento, em material. Há de se louvar a Deus e louvar a Deus com excelência, amém. Mas acima de tudo, o que agrada ao Senhor é um coração puro, é um espírito compungido e contrito. É isto que agrada ao Senhor. E muitas pessoas estão buscando, eu não sei nem se buscam agradar ao Senhor, mas agradar ao público, sim. Agradar aos ouvintes, sim. Agradar a si mesmo, sim. E nosso alvo não deve ser esse. Não podemos fazer algo bom, não podemos fazer algo com excelência, algo com qualidade. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não posso me sentar na igreja para ver um show. Eu venho à casa do Senhor para, junto com os meus irmãos, adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, que se fez homem, que sofreu, morreu, ressuscitou e virá me buscar. Eu vim adorar a esse Deus que nos ama, e eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Muita gente está se perdendo em nossos dias. Um dos desafios modernos da igreja é atrair as pessoas a estarem participando nos cultos. Por quê? Porque nós estamos sendo talvez mais assistentes, no sentido de assistir, de ver, do que participantes. Eu quero ser um participante. Eu não quero ser apenas alguém que assiste, alguém que vê, mas alguém que executa, alguém que realiza. É muito importante as redes sociais, é muito importante o que a igreja hoje tem, glória a Deus por isso. Eu creio que através de redes sociais, através da transmissão de lives, o Evangelho está chegando em lugares onde de outra maneira não poderia chegar. Principalmente nós sabemos que aos povos não alcançados, isso tem sido um instrumento maravilhoso. Mesmo com todas as restrições que possam ser impostas, o Evangelho está avançando, o Evangelho está chegando, e glória a Deus por isto. Mas muitas vezes nós podemos, é tão comum, é tão humano, sentarmos-nos e então nos nossos lares ligarmos o nosso computador, ou a televisão, ou o celular, e assim assistirmos. E eu não digo que não haja pessoas que não participem, participam em um grau de participação, se envolvem em um grau de participação, mas nunca se esqueça do que a palavra diz: não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nós devemos nos congregar, nós devemos nos reunir, nós devemos juntos, no mesmo lugar, no mesmo local, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então há um desafio de atrairmos as pessoas a estarmos juntos. E muitas pessoas estão atraindo através do quê? Através do que é mais humano, atraindo por um espetáculo humano, por entretenimento. Muitas vezes o entretenimento toma o lugar do culto. Entenda bem, lazer é algo importante. O deleite é um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque o homem e a mulher foram criados e colocados no jardim do Éden, que é o quê? Lugar de deleites, lugar de prazeres. É para termos uma vida em Cristo Jesus, pela graça de Deus,
prazerosa. Isso não quer dizer que nós não tenhamos desafios, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, isso não quer dizer que nós não tenhamos aflições ou dificuldades, mas o propósito de Deus para nós não é uma eternidade de lutas, mas sim uma eternidade de deleite. Em quem? Em Deus. Entrai no gozo, no deleite. Há um deleite preparado para mim, para você, a alegria e a alegria eterna, e até nós devemos nos alegrar e alegrar sempre no Senhor. Porém, o culto não é um entretenimento, a mensagem não é um entretenimento, o louvor não é um entretenimento, o serviço de culto não é um entretenimento. Nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, nós estamos aqui para sermos discipulados por Jesus Cristo, através da sua palavra, em que homens e mulheres de Deus estarão nos expondo às sagradas Escrituras. Nós queremos, então, adorar ao Senhor, nos reunir para adorá-lo, e para isso eu tenho que me empenhar e fazer as coisas segundo a ordenança de Deus. Em outras palavras, segundo a vontade de Deus. E para que eu experimente qual seja a vontade de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que apresentar o meu corpo, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós não estamos experimentando porque não estamos apresentando a Deus nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sacrifícios agradáveis a Deus não são simplesmente, como a Bíblia diz, aqueles sacrifícios cerimoniais que havia, mas é o quê? É obedecer ao Senhor. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Corações quebrantados, espíritos contritos, isto são sacrifícios agradáveis a Deus. Apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, com corações quebrantados, com o espírito contrito, que realmente tenha arrependimento. Isso é contrição, convicção, arrependimento, disposição e realização de mudança. Esta é a forma, é o fogo certo, e não devemos trazer um fogo estranho. Não devemos trazer profanação. Não podemos misturar o santo e o profano. Temos que fazer distinção entre o que é santo e o que é profano. Mais uma vez, eu abro um parênteses que não estou falando e não quero falar numa visão de religiosidade, porque se tornou profano o que não é clérigo, e se fez então o clérigo e o profano. Não, profano é o que avilta, profano é o que insulta, profano é o que contamina, que não faz as coisas segundo a ordenança, segundo a vontade de Deus. Então, versículo 2. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Então, a palavra do Senhor nos fala algo que foi um juízo, aos nossos olhos, terrível. Terrível. Aqueles 2 homens sendo consumidos. Nós não sabemos ao certo o que era esse fogo estranho que serviu de profanação e que causou tamanha ira de Deus. Eu já disse aqui e volto então a dizer, não há muito como afirmar. Grandes teólogos, grandes estudiosos falam humildemente que não sabem o que é ou o que era esse fogo estranho. Existem hipóteses. Algumas pessoas chamam fogo estrangeiro, fogo estranho. Esse fogo estranho, eu digo, era um fogo que não pertencia. Então, poderia ser um fogo estrangeiro, fogo tirado de outro altar, de um fogo de um altar de idolatria. Poderia ser? Poderia. Posso afirmar? Não. Poderia ser, e essa interpretação é uma interpretação muito usada por várias pessoas, fogo feito por eles mesmos. Isso se chama manipulação. E esse é um dos grandes problemas e grandes desafios hoje da liderança das igrejas, que é a manipulação na pregação, a manipulação na ministração, a manipulação no louvor, a manipulação na adoração, a manipulação nos serviços, a manipulação. Não podemos manipular o povo de Deus, manipular as coisas de Deus. Outros dizem que eles estavam alcoolizados, que eles estavam embriagados e chegaram embriagados. Dizem que é uma maneira figurada de se falar e que eles chegaram inadequadamente na presença do Senhor. Isso também está certo. Posso afirmar? Não posso afirmar. Mas uma coisa eu posso afirmar: eles fizeram a coisa do seu jeito. Se era de um altar, se era fogo que eles mesmos fizeram por eles próprios, manipulados, se eles se embebedaram, eles fizeram as coisas da forma deles e não da forma que Deus ordenara. Eles não fizeram as coisas segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor e para fazer as coisas segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Eu não estou aqui para que o culto agrade a mim, também não estou aqui para o culto me desagradar, eu estou aqui para que o culto agrade a Deus. É isso que nós queremos fazer. Nós temos que ter uma adoração que agrade ao Senhor, um louvor que agrade ao Senhor. Os céus têm que se mover, nós temos que sentir a presença de Deus no nosso meio, em meio à adoração. Deus tem que se manifestar aqui. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mas tem que ser um louvor que é o louvor a Ele. Quantos hinos hoje falam a nós, ou falam ao nosso irmão? Quantos hinos hoje tratam mais do que eu quero, do que eu posso, do que eu vou, do que eu, e não ouvimos mais a palavra Tu, Senhor, Tu, Deus, Jesus. Onde está o nome de Jesus? Onde está a pessoa de Jesus? Meus irmãos, voltemos a adorar ao Senhor e adoremos ao Senhor em espírito e verdade. Adoremos ao Senhor de uma maneira que agrade ao Senhor, que agrade ao nosso Deus.
Volto a dizer, por favor, todos aqueles que nos ouvem, nós não estamos aqui para julgar A, B ou C, ou ministério este ou aquele. Não, nós estamos aqui para nos arrepender, nós estamos aqui para nos julgar, nós estamos aqui para mudarmos o nosso procedimento de ser nos arrependendo, coração quebrantado e espírito contrito. Não um olho acusador. Eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui para adorar. Adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes somos bem intencionados, mas porque não estamos fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, podemos viver juízos terríveis, porque Deus quer que façamos as coisas da forma certa. Venha comigo a outro texto, que é um texto que mexe tanto comigo. Que é o texto de Uzá. Uzá, este homem que foi fulminado. Lemos aqui esses dois que foram carbonizados, e Uzá foi fulminado. Num ambiente de condução, de adoração, quando Davi traz a arca para Jerusalém. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6, a Bíblia diz, no versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Macom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Esse é um texto que causa, eu não sei a você, a mim, causa tanta estranheza. Porque nós, na nossa humanidade, na nossa maneira de analisar, falamos, pobre Uzá. Nos parece, e eu falarei isso, não que eu creia assim, mas às vezes pode parecer a muitos, que Deus foi extremamente severo com Uzá. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que a igreja está correndo um risco tremendo, porque nós estamos vivendo a geração de irreverentes. Irreverentes. Eu volto a dizer, eu entendo, não quero ser religioso, não quero ser litúrgico, não quero ser... Eu entendo essas afirmações, quero adorar a Deus, mas de coração livre e tudo mais, nós falamos, e às vezes falamos, há de se entrar na presença do Senhor com reverência. Nós estamos vivendo um tempo de irreverência. Isso é um
perigo para a igreja. Precisamos voltar a adorar ao Senhor da forma que agrada ao Senhor. Uzá temeu que a arca caísse, que a arca tombasse. Não lhe era permitido tocar na arca. Somente os levitas sacerdotes poderiam tocar na arca no momento em que fosse necessário. A arca já estava sendo conduzida da maneira errada. Todos que leem esse texto sabem, ela estava sendo conduzida num carro de boi e não segundo o que a palavra do Senhor ordenara que ela fosse, pelas hastes, carregada nos ombros dos sacerdotes, que estes levitas sacerdotes carregassem a arca do Senhor, o movimento do seu caminhar juntos, carregando a arca do Senhor. Mas a arca foi levada num carro de boi, o carro de boi balançou, a arca tendeu a cair. Uzá não queria que a arca caísse na lama. Deixe-me dizer uma coisa, a lama não contaminaria a arca, a lama não profanaria a arca, mas a mão pecadora profanaria a arca. Fazer as coisas na forma nossa, não respeitando, a irreverência estava em não respeitar o que Deus dissera para fazer. Esse texto mexe comigo. Mexe comigo porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo que o Senhor tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, que a igreja está se tornando irreverente. Irreverente no culto, o púlpito não é mais respeitado. Irreverente nas vestes. Há algumas vestes que as pessoas dizem, qual é o mal? Gente, reverência. Eu volto a dizer o que Paulo diz, decência e ordem. Isso é reverência. Reverência é você entrar na presença de alguém da forma correta. Eu devo reverenciar. Há um título que a igreja presbiteriana utiliza para os ministros, que é um título que eu não creio que todo um ministro mereça, mas existem ministros que são dignos desse título, reverendo. Eu por causa da criação, lembro, e quando cito meu avô, eu chamo de reverendo Laudelino, era o meu avô. Há homens de Deus que eu conheci e que, por sua dignidade, por sua honradez, por o vulto da sua pessoa, eu não consigo chamá-los de qualquer nome. Eu quando me refiro a um homem como o doutor Russell Shedd, a minha tendência é chamar o reverendo, o doutor Russell Shedd, porque são homens de reverência. A reverência implica num respeito. Nós precisamos ter reverência, nós temos que ter respeito. Os cultos que estão sendo celebrados na nossa igreja, a adoração, e quando digo nossa igreja, eu não estou falando apenas deste local, estou falando da igreja de Cristo, estou falando que nós precisamos ter o respeito necessário pela palavra e pela pessoa de Deus, pela igreja, pelos indivíduos. O grande problema de usar a Bíblia chama a sua irreverência. Não nos parece que isso é uma irreverência, mas é. Porque não respeitou nem ele, nem os demais que traziam a arca da maneira
incorreta, não segundo o que Deus disse. Há uma forma certa de trazer a arca. Houve um grupo de louvor e adoração que foi muito feliz no título de sua equipe, que era Trazendo a Arca. Há uma maneira certa de trazer a arca, há uma maneira certa de trazer esta, que é a representação do entronizado que Deus está no nosso meio, da arca do pacto, da arca da aliança, que o Senhor está sendo a presença de Deus, estou carregando a presença de Deus, e eu devo fazer tudo isso com reverência. Com reverência. Eu não estou querendo que nós sejamos como que xerifes a vigiar a adoração. Não, eu quero que eu preciso me arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos, sim, vamos fazer tudo da melhor maneira possível, mas façamos para o Senhor. Tudo que viermos a fazer, façamos para a glória do Senhor. Mas tomemos todo o cuidado para não transformar o serviço, o culto, num espetáculo. Que as pessoas se tornem espectadores, em vez de participantes, em vez de adoradores. Nós precisamos voltar a adorar conforme a vontade de Deus. A vontade dEle. Eu quero adorá-lo de uma maneira que Deus diga, eu me alegro. Eu me alegro na tua adoração. Eu me alegro no teu louvor. Eu me alegro na tua pregação. Eu me alegro na tua oração. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus em todas as coisas. Muito mais no culto. Então, quero lançar essa primeira pedra, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero e peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de nós, que nos ensina-nos, Senhor, a adorar-te em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, a apresentarmos a verdadeira adoração. Nós queremos fazer isso aqui, Senhor, que o Senhor encontre nessa igreja tal ambiente que, meus irmãos, Deus está nos ordenando a nos movermos. Nós vamos nos mover, vamos nos levantar, vamos obedecer a ordem dEle e fazer tudo reverentemente. Não queremos pecar por irreverência. E veja, eu não sou contra ter bom humor, ter momentos agradáveis, nem nada disso. Eu não creio que nós temos que ter algo como um ambiente escuro e aquele ambiente místico ou qualquer outra. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu quero fazer as coisas segundo a vontade de Deus, eu quero adorá-lo segundo Ele estabeleceu que nós devemos adorá-lo. Isso é um primeiro passo. Não pense que eu explorei todo o tema da adoração nisto, mas eu estou dizendo que nós não devemos profanar, que nós não devemos cometer estes erros de reverência, de fogo estranho. Temos que trazer fogo santo. Fogo estranho é fogo profanador. Temos que trazer fogo santo. A minha casa convém santidade. Assim vivamos nós. Assim Deus encontre neste humilde ministério. Encontre o Senhor. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que nós não nos desviemos da Tua vontade. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa-me dizer.